Bueno, olá, eu me chamo Thais Arcelino Albuquerque e eu sou estudante da Universidade UPAL de la ciudad de Cochabamba, Bolívia. Tenho como docente que está supervisionando este trabalho o Oporto Velasco Luis. A disciplina que é a base para a produção deste trabalho é a de Fisiopatologia 2. O código de matéria asignada é o MED de Medicina 613. A gestão é de lo segundo semestre del ano 2020. O grupo de la disciplina é o grupo T5, matrícula é 22562. Bueno, para empezar, temos a introdução. Como já havia dicho, este trabalho vai tratar, vai falar sobre a hipertensão endocranial, ou HE ou HIC, que HIC significa hipertensão intracranial, que é o mesmo, ou também é conhecido como síndrome de hipertensão endocranial. Em este tema, serão explicadas as características fisionatômicas patológicas de forma clara ao leitor, bem como o manejo, pontos claves, medidas de tratamento, pontos conclusivos, correlações de características ao tema, pero é necessário entender que a HE está relacionada à região cerebral, onde o cérebro tem líquido cefalorraquídeo, LCR, e sangue circulante, e ou seja, que está sempre em movimentação. E quando há comunicação livre entre os espaços de LCR, a pressão intracranial, que é chamada de PIC, se define como a pressão líquida, já? E isso vai estar correlacionado também ao volume, fluxo sanguíneo cranial, que vai ser desenvolvido logo em seguida. Como essa pressão apresenta flutuações que são características de cada organismo, de cada pessoa, essa pressão pode ser então definida como a pressão de um estado de equilíbrio em relação com a atmosfera em que a pessoa vive, sobre a que superpõe componentes cardíacos e respiratórios. Yeah? Dependendo da inter-relação dinâmica entre o cérebro, a LCR e a sangue, entre outros componentes que podem ocupar espaço dentro do crânio, de acordo com que cada um vai se relacionando entre esses componentes a cada lado, esses podem ocorrer situações em que a pique pode aumentar, o que provoca a HE. Acá uma fotografia onde se pode observar espaços rojos ou delimitações que estão em color rojo, e isso é um exemplo de quando há uma HE. Sobre o desenvolvimento, el HE é uma elevação anormal da pressão cerebral e uma emergência médica, já? Um conceito rápido é esse. E quando se empieza com uma cefaleia em um HE, em este caso, a cefaleia deve ser bem registrada. E como assim bem registrada? Ou seja, deve registrar o tipo e a localização do dolor, como também seu início, sua duração, a gravidade, os sintomas associados a esta cefaleia. Todo o que se pode registrar sobre o tipo de cefaleia deve ser hecho isso. Sobre as causas da hipertensão endocraniana. Bueno, normalmente as causas que provocam a HE estão o crescimento de lesões que ocupam espaço na cavidade cranial, ou seja, que vão se expandindo, a obstrução da circulação de líquidos, onde pode provocar acá, em esses exemplos, a hidrocefalia, o aumento de líquido em los espaços intersticiais ou aumento de líquido em la região intracelular do cérebro, onde pode provocar edema cerebral. Pode ocorrer também a causa de ingestão de microcirculação, onde há aumento do volume do sangue intracranial, ¿ya? Ou seja, quanto mais há a ingesta de microcirculações em los espaços intersticiales em la região intracerebral, isso vai provocar o aumento em lo volume da sangue. Dentre as outras causas mais específicas, temos a HE do tipo iatrogênica, que ocorre devido a certos medicamentos que não deveriam ser
passado ao paciente ou o paciente ou a pessoa está tomando medicações sem receitas médicas. E atrogênica também porque há procedimentos pós-neuroquirúrgicos que afetaram a saúde do paciente. Temos a ATIA idiopática, que é caracterizada por aumento da pressão intracranial, pero sem evidências de processo expansivo intracranial, ou seja, é menos invasivo. E também quando ocorre sem alterações citoquímicas do líquido cefalorraquídeo, ou seja, relacionado à citologia e à química do LCR, do líquido cefalorraquídeo, que é de extrema importância na parte craniana. Outra causa, teremos a infecciosa, porque realmente em relatos isto acontece devido a abscesso intracranial, meningites, encefalites, e há tratamento sim ou sim para essas coisas também, por conta de traumas, tumores, por conta de questões de vascularidades, como por exemplo, casos de aneurisma, malformações do espaço arteriovenoso, hemorragias em os espaços subdurales, intraventriculares, ou também casos de trombose do seno venoso cerebral. Yeah? E no caso das alterações visuais, vamos correlacionar alguns exemplos, como visão borrosa transitória, oscurecimento visual, visão doble, perda visual. A visão borrosa pode acontecer devido aos câmbios posturales e tende a durar menos de 1 minuto, pero podem ocorrer com maior frequência à medida que a pressão endocraniana aumenta. Em lo caso da dipoplia horizontal, as imagens aparecem horizontalmente, é dizer que uma ao lado da outra, e a imagem vai estar assim. E essa dipoplia pode resultar da parálise do sexto par craniano. Yeah? Acá, para vocês observar um pouco da anatomia da parte desta lateralidade do ojo. Vamos ver agora os sintomas. Sobre a cefaleia, são de recente começo, ou quase constante. Normalmente, a cefaleia ocorre de maneira pior ao despertar. Importante, alguns reportam cefaleia pulsátil, que pode agravar-se ao agachar-se, torcer, fazer força e durante a atividade física. Acá, alguns exemplos das pessoas sentindo essa força intracranial que provoca a cefaleia. As dores de cabeça provocadas por la ATIE podem imitar a migraña crônica. Isso é uma característica importante também. Dentre os outros sintomas estão o dolor de cuello, os vômitos, o dolor de espalda, tinnitus pulsátil, letargo, câmbios de comportamento, debilidade, convulsiones, diminuição da consciência. Esta questão do tinnitus pulsátil normalmente é bem específico, pero acontece com maior frequência em aqueles com ATIE idiopática, e quando acontece assim, desta maneira idiopática, as características são dolores de cabeça, diários ou quase que diários, e às vezes com náuseas, visão borrosa também, ou doble, e ruídos dentro da cabeça. Né? Sobre os pontos claves, a ATIE pode estar associada a diversas lesões cerebrais, de origem neurológicas, e axel de origem traumático, infeccioso ou metabólico, e em casos graves podem constituir um importante fator de mobilidade e mortalidade. Sim, é de se esperar, porque quando você está grave acontece isso. Agora, sim, sobre a questão da fisiopatologia da ATIE. A pressão intracranial varia dependendo do volume do conteúdo do crânio, já? Porque, mira, se tem um fluxo sanguíneo, tem que haver também um nível de volume para o controle. E sobre este nível de volume, deve ser a FSC, o estudo deste fluxo sanguíneo cerebral, onde isso está associado à pressão arterial média, PAM,
a la pressão parcial de dióxido de carbono arterial, PaCO2, e também tem a pressão parcial de oxígeno arterial, PaO2. Bueno, acá, quando estamos falando sobre essa questão de pressão versus volume intracranial, devemos saber que o volume está composto de compartimentos cerebrais em 80%, está composto de sangue em 10%, e também está composto, normalmente, né, do líquido cefalorraquídeo em 10% de volume. E, eventualmente, também está composto de constituintes como hemoglobinas, hematomas, hematomas não, perdão, está constituído de fluidos que estão ao redor do cérebro, yeah? E com isso, juntamente com todo esse processo, vêm essas etapas acá. E para que se tenha uma FSC bem adequada, é necessário manter uma oxigenação adequada, por pelo menos em volta de 95%, yeah? E quando há estados anêmicos, porque se oscilar pode provocar isso, deve corrigir-se, yeah, a uma hemoglobina ao redor de 10 gramas por dl. Ok? É muito importante, porque realmente há casos de pessoas que conseguem atingir o nível de anemia, tá? E aqui tem níveis altos que aumentam a viscosidade do sangue, yeah, de maneira exponencial, que afeta os glóbulos rojos. A pressão parcial de dióxido de carbono, o PaCO2, deve manter-se entre 30 e 40 mmHg. Mira, sempre tem níveis que têm que estar em os parâmetros normais, e por isso que trago para este trabalho, por isso que me gusta falar sobre as numerações de los níveis. E sobre esse tipo de pressão de dióxido de carbono, com esse nível, isso se relaciona muito a um estudo que se pode levar em consideração essas medidas, que é um estudo chamado de capnografia, que é um estudo gráfico onde é na medição objetiva do estado ventilatório de um paciente, onde se controla a concentração ou PaCO2 nos gases respiratórios, ok? E se assim, para que se regularize o ATE, é necessário um equilíbrio hemodinâmico, hidroelétrico, lítico e metabólico, que, em resumo, para este caso de ATE, é necessário instituir a reanimação volumétrica e combater o choque para evitar lesões secundárias, ok? Sendo que a monitorização de PVC, que é a pressão do volume craniano, é importante, onde permite a detecção precoce de estados de hipovolemia, por exemplo. Depois de relembrar que isto é muito importante, temos a questão sobre o líquido cefalorraquídeo, LCR, e outras constituições que interferem em la PIC, pressão intracranial. Não tem como falar de ATE sem falar de LCR. Então, sobre quando a LCR alcança o volume intracranial, quando alcança AK, seu volume é de aproximadamente 150 ml. E há que em sistema nervoso já alcança de 20 a 30 ml em los ventrículos, espaços subaracnoideios, intracraniais e espinais. Ok? A produção de LCR é de 0,3 a 4,0 ml por minuto, principalmente nos plexos coroideios dos ventrículos laterais cerebrais e, em menor medida, por transsudação de líquido, desde o leito capilar do parênquima cerebral a los ventrículos e também por el metabolismo de parênquima, ok? Porque o parênquima está todo ao redor do cérebro. O processo de secreção ativo do plexo coroideo é importante, é necessário falar sobre isso, porque requer um gasto de energia e um fluxo sanguíneo elevado, e isso vai afetar na pressão cranial.
Sobre a questão dos fármacos, que também estão correlacionados à LATE. Bueno, acá tem um listado de los que estão basados cientificamente sobre as alterações em la pressão e fluido intracranial. Temos os corticosteroides, que são fármacos que interferem na bomba de sódio e potássio. Temos lá acetosalamida, que inibe a hidratação del CO2, ou seja, se está inibindo, não é bueno. E se acá, por exemplo, que interfere na bomba de sódio e potássio, também isso está errado, porque não deve interferir de maneira negativa. E o monitol, que hace reduzir o gradiente osmótico, ou seja, não se pode prejudicar a osmolaridade, principalmente em questões craneais. Então, el LCR se reabsorve em grande medida em las velocidades aracnoideias ao largo del seno sagital através de um mecanismo valvular passivo unidirecional, ou seja, está sempre necessitando de uma direção para que se reabsorva da melhor maneira. Quando a pressão do LCR alcança ao redor de 5 mmHg, os mecanismos das válvulas dos canalículos se unem. Yeah? E se unem donde? Em espaço subaracnoideo a las venas que drenam hacia el seno sagital cranial em la parte superior, que se abre e permite que este líquido flua hacia o sistema venoso. Outras regiões de absorção do LCR são os plexos coroideus, como havíamos mencionado antes, e os espaços extracelulares subaracnoideus. Isto estamos revisando. Por lo tanto, as alterações em la circulação de core, se tratando de la circulação de LCR, bueno, essa circulação pode dar lugar a hidrocefalia e principalmente a ATE, que é o tema deste trabalho. E isso acontece justamente porque há uma obstrução da circulação líquida de qualquer ponto da via. E também porque há a dificuldade da reabsorção da LCR, ou seja, toda esta cadeia de reabsorção é explicado. Se há realmente um defeito nessa reabsorção, isso vai acometer em pontos negativos, na questão da pressão sanguínea intracranial que vai provocar a ATE. E hablando mais de fluido sanguíneo cranial, ou flujo sanguíneo cranial, e seus fatores ou características relacionadas a isso. Então, esse flujo é diretamente proporcional. Ojo esto, porque é bem interessante esta parte. Então, está diretamente a la pressão de perfusão cerebral, que é chamada PPC, ou seja, pressão de perfusão cerebral, e está inversamente a FSC proporcional à resistência vascular cerebral. A pressão de perfusão é igual à pressão arterial média menos a pressão venosa. Esta aqui é uma fórmula. Né? Al igual em que nos homens, a pressão em los senos venosos é difícil de medir. Mira em la dificuldade. E corre paralela à PIC, pressão intracranial, à pressão de perfusão cranial e se considera igual à diferença entre pressão arterial média e pressão intracranial. A autorregulação da FSC funciona corretamente em rango de variação de PAN de 50 a 160 mmHg, tá? O que significa que à medida que o PAN diminui, os vasos de resistência se expandem até alcançar um pico em resposta à redução de pressão. A partir de 50 mmHg, a FSC descende bruscamente com caída PAN adicional, ok? O resultado desta intensa vasodilatação é um quadro de vasoplegia capilar, que provoca congestão da microcirculação, nesse caso hiperêmia,
e posterior passo de líquido desde capilar ao espaço intersticial, provocando edema cerebral, que é um dos pontos característicos da ATE, que realmente é o edema, que tem seus vários tipos que vão ser explicados logo depois. Então, a associação destes dois eventos, que é a hiperemia e edema cerebral, isso vai caracterizar a hinchação do cérebro, ou seja, vai se quedando cada vez mais hinchado o cérebro, o que prejudica muito mais a saúde e vida da pessoa. Então, a vasoplegia pode ser irreversível e com elemento progressivo, a pique pode ser igual à PAM, interrompindo a FSC, ou seja, qualquer falta de regulação da PPC, RVC, da PAN, isso tudo vai afetar em la FSC, o que aumenta a pressão e provoca a ATE. Estão todos interconectados. Vamos ver agora sobre a autorregulação. A autorregulação da FSC funciona corretamente em rango de variação del pique da mesma maneira que com a variação de PAN, com a adição de que a níveis baixos de PPC, de pressão, de perfusão cranial, os aumentos de PPC têm um efeito vasodilatador. Ou seja, a PAN tem um efeito mais de vasoconstrictor e a PPC tem um efeito vasodilatador que tenta regular a questão da FSC. Quando a autorregulação é deteriorada, o ajuste do FSC é mais lento e incompleto. E quando a autorregulação está ausente, ou seja, que é pior, o FSC segue passivamente a PAN. E com a perda da autorregulação, realmente a FSC depende da pressão arterial média e da pressão intracranial para que ocorra o fluxo sanguíneo, ok? O resultado desta intensa vasodilatação, principalmente pela pressão de perfusão cranial, isso vai provocar uma alteração na dinâmica intracranial, ok? E assim, tem que ser administrado as medicações necessárias ou, se for um caso grave, tem que ir diretamente à cirurgia. E no caso da vasoplegia, infelizmente, isso pode ser irreversível e com aumento progressivo dela, a pique pode ser igual a PAN, ok? Então, esta acá já acabo de comentar com vocês, porque com o elemento do PAN, os ossos se contraem, incluso quando a pressão alcança 860 mmHg, a ruptura da resistência coincide com a ruptura da vasoconstricção, provocando uma questão de edemas, edemas que podem empezar em la questão da ATE cranial e que vai ter como consequências edemas em ojo, em las vias cutâneas. A autorregulação do fluxo sanguíneo cranial também ocorre devido à variação do pique, da mesma maneira que com a variação de PAN, com a adição de que a níveis baixos de PPC, os aumentos de PPC têm um efeito que vai vasodilatando realmente o vaso hasta que já não se tem a regulação necessária para o oxígeno da célula, ou também para a entrada de dióxido de carbono que vai se afetando cada vez mais, e inchando, e sendo mais inchaços em um cérebro. Os aumentos de PPC têm um efeito vasodilatador, se já está reforçando essa questão. Quando a autorregulação é deteriorada, tudo vai se deteriorar realmente, vai se deteriorar o PAN, o PPC, principalmente o PIC, né, a pressão intracranial. Sobre a questão da perda de autorregulação, quando
o processo de regulação de LCR acaba por ser prejudicado, o fluxo sanguíneo craniano, o PAN, o PIC, o PPC, realmente vão de acordo com a região, aumentando a pressão, o volume e prejudicando todavia mais. O dióxido de carbono e o íon H+, têm um marcado de efeito relajante sobre a musculatura. Esto é uma curiosidade, ¿ya? De los vasos cerebrales e, em consequência, suas alterações têm um grande efeito sobre as questões de fluxo sanguíneo craneal. E, sobretudo, também causa efeitos, o COH, o dióxido de carbono e o H+, o hidrogênio, eles também causam um efeito de resistência vascular. Por isso, ocorre essa situação, porque dependendo dos níveis também desses dois elementos, pode prejudicar a saúde do paciente. O que mais? A acumulação de dióxido de carbono em espaço intersticial conduz a acidose tissular, ou seja, a acidose do tecido, que provoca a relaxação do músculo liso, da microcirculação e reduz a resistência cranial vascular, tá? O contrário ocorre quando se elimina o dióxido de carbono e quando há essa eliminação, aumenta o pH do tecido. E aí, no caso, isso é mais para nós outros sabermos, para que tenhamos o conhecimento que essa questão de acidose tissular pode acontecer em casos de HE. Bueno, ocorre-se os edemas em HE, que tem vários tipos, e estou trazendo agora o vasorrênico e de tipo celular o citotóxico. Sobre o vasorrênico, podemos ir falando que este tipo tem defeitos em las uniões estreitas entre as células da capa epitelial única e defeitos que provocam a aceleração do transporte vesicular. Ou seja, se está acelerando, em este caso, não é bueno, porque realmente interfere no transporte vesicular transendotelial. E aí, desde o sítio da lesão, o líquido do edema se espalha sobre a substância branca adjacente através de um gradiente de pressão, e assim se é necessário o gradiente. Sua resolução se produz por reabsorção em sistema vascular, ao diminuir a pressão oncótica do líquido do edema devido à redução da quantidade de proteínas que tem em este líquido. E esta redução na quantidade de proteínas é provocada por sua incorporação a diferentes tipos de células, especialmente aos tipos de células chamados astrocitos. Outro mecanismo de reabsorção de edema vasorrênico, reabsorção porque está sendo incrementado para que ocorra esse edema, já? Então, outro mecanismo é a transudação transsependimária ácidos ventrículos, já? Provocada por o quê? Por um gradiente de pressão entre a área inflamada e também provocada em um espaço intraventricular, já? Para quem não sabe, o crânio realmente tem essas áreas ventriculares que vão dando delimitações cranianas, principalmente de maneira anatômica. Os principais efeitos nocivos do edema vasorrênico são alteração da perfusão tissular por dificuldade de fluxo em los capilares, aumento do volume de tecido, que dificulta a difusão adequada de substratos metabólicos e catabólicos entre o tecido e os compartimentos vasculares. 3. De desmielinização ou interrupção do fluxo axoplástico de axônios e plasticidade, secundária à pressão sobre os axônios. E 4. Cambios em la estabilidade da membrana nervosa, por os componentes de líquido do edema. Agora, edema de tipo citotóxico, onde ocorre uma acumulação de líquido em espaço intracelular. E com essa questão
de acumulação, isso é caracterizado por um aumento de volume intracelular e uma redução do volume extracelular. Yeah? O mecanismo ultraestrutural do edema celular é o cambio em la permeabilidade celular. A situação clínica em la que apresenta com maior frequência é a isquemia, devido a cambios em suporte energético do intercâmbio iônico, yeah, a nível da membrana celular, tanto em la neurona como em las células biliares, ok? Então, ou seja, este edema citotóxico, ele interfere tanto na questão da estrutura dos axônios, das neuronas, das células giliares, que estão por volta da membrana celular e das neuronas. Por isso que é muito importante falar sobre isso também, porque também este tipo de edema tem a ver com LAT-E. Tipos de edemas acá abaixo, mira, em los pies também, só para que você tenha a ideia. Em se tratando do edema citotóxico, todavia, segundo depois que ocorre a falha em la bomba de sódio e potássio, porque por conta dessa falha que vai se produzindo a questão dos edemas, então há uma acumulação de água e sódio mais dentro da célula. E aí, no caso do potássio, há uma acumulação mais de potássio em lo líquido mesmo intersticial, cujo grau depende da duração e intensidade, ok? Da isquemia extracelular. Em esta fase inicial do edema, não há ruptura da barreira hematoencefálica. Sin embargo, durante a evolução do edema celular por esquema, se produz sua transformação em edema vasorrêmico. Ou seja, quanto mais gravidade, quanto mais edema vasorrêmico vai acontecendo. Vamos ver agora do tipo hidrostático, edema deste tipo, que ocorre quando há em um espaço intersticial um aumento da pressão venosa, como por exemplo edema passivo, e edema intersticial que ocorre em las regiões periventriculares devido à transcrição transperpendicular do líquido cefalorraquídeo em pacientes com hidrocefalia com AT-IC ou AT-E. AT-IC é hipertensão intracranial, que é o mesmo que AT-E. Edema em general, aspectos importantes, yeah? O edema pode conduzir a um aumento da pique com a conseguinte redução da FSC, o que a sua vez conduz à hipóxia, o que contribui a um aumento da edema. Hipóxia, na verdade, é falta de ar, a pessoa vai perdendo seus signos vitais, e isso pode provocar um círculo vicioso, e que não é bueno, porque quanto mais hipóxico, quanto mais grave a situação se queda. Se esse círculo desse edema, junto com hipóxia, não se previne por os mecanismos normais de reabsorção ou por medidas terapêuticas, isso vai produzir uma interrupção do FSC, que é o principal parâmetro para determinar a morte encefálica. Ou seja, já podemos perceber que se realmente o edema não é tratado, se pode ocasionar uma morte encefálica. Transmissão da pressão intracranial. Yeah? A PIC se transmite livremente em os distintos compartimentos da cavidade cranial e em el canal espinal também, através da capa de LCR ao redor dos hemisférios cerebrais. E também, por conta também que essa capa de LCR está em volta do tronco encefálico, da medula espinhal. Ou seja, esta pressão intracranial necessita estar relacionada a essas partes anatômicas, que revisando, está envolvida a cavidade cranial, ao canal espinal, aos hemisférios cerebrais, ao tronco encefálico, à medula espinhal, e contudo, tem também a capa dele LCR, do líquido cefalorraquídeo. Importante. Quando existe uma obstrução na circulação líquida ao redor dessas estruturas
que acabo de mencionar, isso pode provocar diretamente o crescimento de lesões que ocupam espaço intracranial e pode provocar também desplazamento de estruturas cerebrais, geralmente a nível do foramen magnum ou a nível de orifícios de saída de ventrículo. E se observa a formação de um cono, em este caso, um cono de pressão cefalocaudal em el neuroerre, que pode determinar lesões de talho cerebral por compressão direta, como, por exemplo, hérnias, ou lesões de vascularização de tronco por distorção e compressão causada por ele próprio desplazamento do talho cerebral. Sobre a pressão versus o volume intracraniano. O volume de sangue intracranial é de aproximadamente 4 a 4,5 por 100 gramas de tecido cerebral, o que constitui um volume aproximado de 100 ml ou 5% do volume intracranial. Né? E sendo que esse volume deveria se distribuir em uns 60% em lado venoso e em 40% em lado arterial. O sistema venoso pode considerar-se incompreensível e a resposta vascular cerebral se restringe ao sistema arterial, que representa por menos 2% do volume intracranial ou aproximadamente 25 ml em cérebro adulto. Então, acá temos uma fórmula que é o volume de LCR, que você falou aqui, de mais volume sanguíneo, mais volume cerebral, é igual ao volume intracraniano. Que isso sim está relacionado lá a T. O valor normal da PIC é de 10 mmHg e, em geral, as medidas terapêuticas se iniciam quando a pressão supera os 15 a 20 mmHg. Yeah? Os valores entre 20 e 40 mmHg se consideram moderadamente altos e por em cima de 40 mmHg muito elevados. Yeah? Sobre as manifestações clínicas. As clássicas de la ATC, em adultos e em los niños, podemos destacar assim, desta maneira. Em los adultos e em los niños, assim, niños maiores, aparece o dor de cabeça, câmbios visuais e náuseas e vômitos. Además, podem produzir mareos e ligeiros câmbios em la marcha. No caso de los recém-nascidos lactantes, o que mais se apresentam são o abutamento da fontanela, irritabilidade e outros câmbios, como, por exemplo, o llanto fácil e rechaço à alimentação. Ademais, também pode apresentar macrocrânio. O dolor de cabeça se deve a estruturas distendidas com relação à inervação sensorial, que afeta a ladura madre, pares craniais e vasos sanguíneos, de acordo com Barraqueiro, Borodes, 1968. Por lo general, o dolor é holocranial ou bifrontal e aparece com frequência por la manhã, provavelmente devido ao aumento do volume sanguíneo que se produz devido à retenção normal de CO2 durante a fase de sueño, pelos movimentos oculares rápidos e pode ter a ver também com ao aumento da pressão venosa intracranial devido à dificuldade para regressar venoso durante o decúbito, ok? O dolor de cabeça suele melhorar depois de que o paciente se levanta ou depois de episódios de vômitos. Então, o mareo parece estar causado por edema de labirinto e os câmbios em la marcha. Geralmente, nesses câmbios de la marcha, ocorre ensanteamento de la base e inestabilidade, que são causados pela distensão do gusano cerebeloso por dilatação do quarto ventrículo do cérebro. A ATIC ou ATE pode determinar outros signos e sintomas que resultam da herniação de tecido cerebral e do desplazamento cefalocaudal do tronco encefálico. Essa sintomatologia caracteriza o quadro de descompensação da ATE. A hérnia subfálcica ocorre quando há o crescimento de uma lesão expansiva em um dos hemisférios cerebrais, desplazando a circunvolução, que é como se fosse
um aspecto de circunferência mesmo nesta área, del cíngulo debaixo del borde livre de la ois cerebral. O corpo caloso do cérebro se comprime hacia a barra e pode haver compromisso de uma ou ambas artérias pericalosas, com infarto em seus territórios, dando lugar à paresia de uma ou ambas extremidades inferiores. Ok? Bueno, outras manifestações são a rápida desviação conjugada, de la mirada hacia os movimentos passivos de rotação da cabeça e campos respiratórios caracterizados por inspirações profundas, com pausas ocasionais. Muitos pacientes têm respiração de Cheyne-Stokes. Essa respiração tem uma periodicidade ou é de caráter cíclico e onde sigue um padrão de respiração que se caracteriza por um movimento de respiração lenta, crescente e decrescente, que ocorre a cada 40 a 60 segundos, ok? Vamos lá agora sobre a questão onde que quando há a compressão, isso provoca uma herniação do uncus do lóbulo temporal. E isso faz com que aconteça um sofrimento do nervo motor ocular comum que se manifesta por la dilatação da pupila, que está de maneira homolateral, que também perde sua reatividade à la luz, seguida de parálise da musculatura intrínseca do globo ocular. Então, acá como estamos falando de herniação, eu he ponido esta imagem para que vocês tenham uma ideia de como vai acontecendo. Em la região 1, tem a herniação do cíngulo por debaixo da oás do cérebro. Em la região 2, temos a herniação diencefálica do diencéfalo do cérebro, com descenso do talo encefálico. Em la região 3, há a herniação transtentorial sobre a tienda do cerebelo. E na região 4, há a herniação amigdalina através do agujero occipital. Já? O agujero occipital do hueso occipital. Vamos lá. Acá em outro ângulo, a questão da hérnia, a hérnia subfalcina, como eu havia dito antes. Temos acá depois a hérnia transtentorial central, a hérnia uncal, acá mais para baixo, e a hérnia amigdalina. Acá é um resumo do que estava falando. Bueno, sobre a compressão do pendículo cerebral, essa compressão normalmente acontece na região do mesencéfalo, yeah? E se caracteriza por manifestações de lesão do tracto piramidal, do tipo de reação de descolução que se mostra em lado oposto à midriase. Midriase é um tipo de defeito ocular, yeah? que vou falar depois. Também há um câmbio quando há essa compressão em nível de consciência através de um mecanismo similar ao mencionado em la hérnia central. Yeah. A artéria cerebral posterior, que é esta cá, que está em rojo, essa artéria pode ser comprimida por la hérnia lateral, o que pode provocar um infarto occipital e câmbios em el campo visual, que geralmente são difíceis de detectar em la fase aguda. A progressão da lesão conduz ao sofrimento mesencefálico bilateral, com a consequente extensão do quadro clínico, ou seja, só vai piorando se afeta esta parte do mesencéfalo, ok? Sobre os signos clínicos, podemos verificar a questão quando afeta a hérnia, ou quando ocorre a hérnia posterior, yeah? Afetada cerca do occipital. E aí, temos como exemplo a síndrome de Parnaud, com pitose palpebral bilateral, e flexão da cabeça, quando se flexiona um pouco assim, esta parte do crânio. Además, de cambios em nível de consciência, né? Às vezes se percebe mareos, tonturas. E no caso das lesões contínuas, se apresentam a aparição de pupilas mióticas, e quando se alcança o bulbo, aparecem câmbios nos signos vitais, como pressão arterial alta,
Sin embargo, em las hérnias transtentoriales não se observam pupilas pontiformes em lesões pontinas, pero há pupilas medianas ou midriáticas, como acá, como havia dito antes que ia ser explicado. A midriase nada mais é que assim, como está em esse dibujo, pupilas dilatadas por conta, às vezes, de anoxia ou hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, pero nesse caso, por conta da pressão de LCR, de LAPAM, que provoca la ATE. Pode acontecer a resposta de Cut, que está caracterizado por um aumento do reflexo da pressão arterial, ou por conta também da bradicardia, câmbios em ritmo respiratório durante a ATE, essa resposta de Kant é um fenômeno volúvel e parece estar relacionado com a gravidade geralmente da ATE ou ATIC. Este fenômeno se atribui ao aumento da resistência vascular sistêmica e também é relacionado ao aumento de gasto cardíaco, causado por fluxos autônomos do tronco encefálico, que está de maneira isquêmica ou comprimida, ou causado por a liberação de substâncias simpático-miméticas dos centros vasopressores em el talho cerebral. Sobre o exame físico, é necessário medir a pressão arterial para excluir a hipertensão maligna, que é uma causa rara, pero tratável de ATE, realizar um exame neurológico completo, utilizando provas de los pares cranianos, utilizando provas funcionais da parte sensorial e motoras e reflexos de braços e pernas, visualizar a questão do disco óptico para observar as características e a gravidade de um possível papiledema. Se há dificuldade diagnóstica em la detecção de papiledema, se há essa dificuldade, como por exemplo, se há dificuldade de verificar se há uma inflamação leve de disco, ou se há uma suspeita de bulbos de disco óptico, onde há drusas, ou se há uma dificuldade em verificar se o disco óptico está inclinado, que acaba aparecendo a miopia, deve sim ou sim solicitar uma segunda opinião médica para evitar investigações invasivas, tais como neuroimagem e punção lombar, em pacientes normais. Então, se há realmente lá dificuldade, tem que sim ou sim fazer outros tipos de investigações ou opiniões médicas. Início do tratamento. Se há edema de papila e não há evidência de hipertensão maligna, se devem solicitar neuroimagens, como, por exemplo, ressonância magnética do crânio, ou então ressonância magnética das órbitas, com contraste endovenoso, e também é interessante a venografia e a tomografia do crânio, com venograma. Se há evidência de patologia pupilar, a ser investigação com a fundoscopia, que é um estudo profundo ou bem aprofundado da questão oftalmológica. Medidas de tratamento, Elevar a cabeceira da cama a 30 graus, sendo um posicionamento centrado da cabeça, para que realmente possa ser um perfeito equilíbrio hidroeletrolítico e metabólico do corpo, e, se possível, ser uma sedação ou uma terapia anticonvulsiva. Ou tem casos também que deve ser a drenagem de LCR, ou que também deve ser o uso de barbitúricos, monitol e furosemida, que vão ser explicados logo adiante. Sobre as novas terapias, podemos incluir principalmente dexanabinol, soluções salinas hipertônicas, craniotomia descompressiva, optimização da pressão de perfusão cerebral e redução da pressão na microvasculatura cerebral, que é uma terapia de Lund. É importante fazer realmente a venografia, como havia mencionado, por quê? Porque isso pode excluir a trombose do seno venoso cerebral. Depois de excluir uma lesão endocraniana estrutural, mediante as neuroimagens, se considera seguro proceder então com a questão da punção lombar em decúbito lateral, para registrar a pressão de abertura e enviar o líquido cefalorraquídeo para a sua análise, com ele fim de excluir causas infecciosas, malignas e inflamatórias, ok?
deve evitar-se a hiperventilação empírica em la ATE, especialmente em os casos de complicações como o traumatismo crânioencefálico, em os primeiros 5 dias e em as primeiras 24 horas. A hiperventilação empírica só se produz antes signos clínicos de hérnia cerebral, ou seja, se há hérnia cerebral, é importante uma hiperventilação. Yeah? E também é adequado a ser quando se realiza manualmente com uma bolsa de ventilação que pode reduzir rapidamente a pique e prevenir a hérnia. E a hiperventilação optimizada, que é o ATPO, se pode utilizar quando existe um desacoplamento entre o suministro e o consumo de oxígeno cerebral, caracterizando estados de hiperemia ou perfusão de lujo, onde o FSC é anormalmente alto em relação à demanda metabólica cerebral. Isso se pode detectar medindo a saturação de oxígeno em la sangre del bulbo e jugular. Outros manejos. Sempre que existam signos ou risco de ATE, as aspirações do tubo traqueal, como está aqui na fotografia, devem ser procedidos 30 segundos antes por a administração intravenosa de lidocaína al 1% ou ao referente a 1 miligrama por quilo, com o fim de suprimir o reflejo da tosse, que pode causar um aumento significativo da pique, pressão intracranial. E também se pode usar sedação suplementar com um barbitúrico, né, de ação curta, como tiopental, usando uma dose de 3 a 5 miligramas por quilo, ou usando um bloqueador neuromuscular no despolarizante, como vecurônio ou rocurônio, sempre que o paciente está adequadamente sedado e bajo analgesia. Sobre os exames, temos vários, começamos com os radiológicos. Os signos de ATIC ou ATE que se vêem nas radiografias simples, temos os signos de macrocefalia e desproporção craniofacial em bebês. Aí também diástase de sutura em ninhos e às vezes em adultos e jovens. Também acontece aumento de ruelas dactilares e erosão da cília turca. Né? Ou seja, pode acontecer em ninhos e às vezes em adultos o aumento das ruelas dactilares e erosão da cília turca. Os dois últimos dependem respectivamente da fuerte pulsação das vetas corticales contra o tablero interno do crânio. Ou seja, tanto as ruelas dactilares que são afetadas e a cília turca, suas alterações vão depender realmente dos surcos corticales que têm na parte da caja cranial. E isso também tem a ver com a pulsação do terceiro ventrículo agrandando sobre a cília turca, provocando a desmineralização do hueso. Por lo tanto, esses câmbios não aparecem em condições agudas de ATE ou ATIC. A questão da tomografia computadorizada. O ATC permite uma valoração muito adequada e importante, e que se vê bem as imagens e permite uma capacidade de compensação espacial observando a presença ou a ausência de espaços lípricos, que tem a ver com o líquido cefalorraquídeo. Em ATC se pode ver cisternas e surcos de ventrículos cerebrais. Ademais, mediante ATC se pode determinar o mecanismo fisiopatológico e o diagnóstico da causa da hipertensão. Bueno, é interessante e importante saber da medição da pressão intracranial, porque isso vai, sim ou sim, está correlacionado à ATE. A forma ideal de avaliar a pique é através de seu registro contínuo, yeah? Pois dessa maneira é possível observar não só suas variações numéricas, sino também o aspecto morfológico do traçado, que em si mesmo pode indicar anomalias.
La pique se pode controlar estabelecendo uma coluna de líquido entre LCR e outra coluna que habla sobre um transductor de pressão, implantando assim um transductor em espaço epidural de la persona ou implantando um transductor sobre a fontanela bregmática, em los recém-nascidos. Os métodos mais sencillos são aqueles em que se estabelece uma coluna de líquido entre os espaços subaracnoideo ou ventricular e um transductor de pressão. Estes métodos têm a vantagem da transmissão natural da pressão através da coluna de líquido, onde há a possibilidade de utilizar transductores relativamente comuns e há também a possibilidade de eliminar o LCR para o alívio da hipertensão endocraniana. Tratamento, agora sim, vamos falar de medidas de tratamento. Temos as medidas generais e específicas. Sobre as generais, destacamos a posição elevada da cabeça do paciente em relação ao tórax para facilitar o retorno da sangue, do segmento cefálico, para também facilitar o aclaramento completo das vias respiratórias, para aclarar também o mantenimento da pressão arterial e a correção das alterações hidroelectrolíticas. Se a respiração espontânea do paciente não é suficiente para manter a pressão parcial de oxígeno arterial por cima de 60 a 70, e se também a pressão parcial de dióxido de carbono arterial não tiver em torno de 30 a 40 mmHg, é necessário que ponga uma ventilação mecânica em um paciente. Sobre as medidas específicas, temos a inibição da produção de líquido cefalorraquídeo, onde se pode realizar com corticosteroides e inibidores da anidrasa carbônica. A dexametasona, por exemplo, atua interferindo com os mecanismos de intercâmbio da membrana celular em plexo coroideo, inibindo a bomba de sódio e potássio e o ATPase, que prevém a função secretora das células epiteliais. Bueno, os fármacos que inibem a ação da anidrase carbônica ao prevenir a hidratação do CO2, como a acetosalamida e a metazolamida, reduzem a formação de LCR a partir de CO2 produzindo metabolicamente para a melhor saúde. Então, o que passa é o seguinte: quando os fármacos inibem a ação da anidrase, isso tem que ter realmente um limite, pois pode afetar a questão do CO2. Então, ao combinar a dexametasona com a acetosalamida, se consegue uma redução de ação 30% na produção de liquados, o que pode ser de grande utilidade nos casos em que essa produção se agrave. Então, se este caso de ação onde inibe a anidrase carbônica é importante para que não se agrave os casos de hipertensão endocraniana. Drenagem de líquido cefalorraquídeo. É importante porque, em este caso, a extração de LCR através de drenagem ventricular é um procedimento excelente para reduzir a pique em pacientes com ventrículos normais ou agrandados, aunque essa redução é efímera, ou seja, vai depender de cada pessoa. Quando começa a desaurorar, quando começa tudo isso, perdão, normalmente empieza com uma lesão expansiva em el crânio e se agotam os mecanismos de compensação normais, que faz com que o cérebro se quede como um cérebro apertado. E isso pode favorecer a eliminação de um pequeno volume de líquido para reduzir a pressão drasticamente. Por outro lado, a drenagem ventricular brusca pode causar câmbios repentinos na dinâmica intracranial e pode produzir uma hérnia ascendente.
E isso pode ser com que aconteça uma congestão cerebral e hemorragias intracranianas, ou seja, pode prejudicar. Então, a drenagem de líquido cefalorraquídeo deve ser da maneira mais adequada possível, porque senão realmente se agrava a situação. A questão da hiperventilação é necessária porque com a hiperventilação há uma redução da PaCO2 por hiperventilação determinada a uma alcalose e o aumento de pH tem efeito direto sobre as arteriolas. Revisando, a redução da PaCO2 por hiperventilação, agora sim, determina uma alcalose e o aumento de pH tem efeito direto sobre as arteriolas, provocando vasoconstricção. A vasoconstricção provoca um aumento da resistência cerebral vascular, o que impede o bombeio de sangue a vasos de paredes delgadas, permitindo su vaciado e a conseguinte diminuição do volume sanguíneo intracranial e uma caída da pique. O efeito da hiperventilação sobre a pique se manifesta rapidamente, começa em 30 segundos e se estabiliza em 5 minutos e dura umas poucas horas. Possui um mecanismo de ação, este efeito é mais intenso nos casos em os que o cérebro está tenso em presença de inflamação cerebral. A hiperventilação está indicada quando se requer uma redução aguda da pique. Tá? Acá. Bueno, se deve usar esta hiperventilação para manter a PaCO2 entre 25 e 35 mmHg, valores esses valores que quando se está por debaixo de 20 mmHg podem conduzir à hipóxia cerebral por intensa vasoconstricção. Yeah. Então, deve sim ou sim seguir estes parâmetros acá, ok? Sobre os diuréticos. As soluções hipertônicas atuam sobre a pique através de seu efeito osmótico, onde há partículas de alto peso molecular, que permite a remoção do líquido do espaço extracelular ao intravascular e, ademais, reduz a viscosidade da sangue, provocando vasoconstricção reflexa e redução da pique. Ademais, o manitol aumenta drasticamente a osmolaridade sanguínea, o que provoca uma diminuição da produção e a pressão do LCR e uma redução do contenido de água em los tecidos. Vai diminuindo a pressão e a pressão vai se adequando, vai se equilibrando. O manitol também aumenta o movimento do líquido intersticial em el parênquima cerebral e o LCR em la matéria gris, ou seja, aumenta a questão do movimento do líquido no espaço intersticial e também movimenta o LCR, o líquido cefalorraquídeo, a matéria gris, que em doses baixas desse líquido pode facilitar o movimento ventricular através do tecido cerebral. O manitol se pode utilizar em solução a 20% em la dose inicial de 0,25 a 0,5 gramas por quilo em uma infusão venosa de 7 ml por minuto. A dose diária varia de 0,5 a 2 gramas por quilo. A caída em pique se observa de 10 a 20 minutos depois da infusão do manitol. E isso, o manitol é realmente bem importante. Por seus rápidos efeitos do manitol sobre a pique e seus efeitos secundários, as soluções hipertônicas se utilizam para o tratamento da ATE aguda, não sendo adequadas para um uso prolongado.
pois o uso prolongado de monitol pode induzir hiperosmolaridade, lo que não é bueno, né? Porque essa hiperosmolaridade pode provocar uma insuficiência renal aguda, por exemplo. Em pacientes com uso repetido de monitol, a osmolaridade não deve exceder os 320 mos por quilo. Además da hiperosmolaridade, os níveis altos contínuos de monitol sérico podem incrementar o passo do fármaco desde o espaço intravascular ao extravascular, o que pode agravar mais a situação. Sobre os glucocorticoides. Esses fármacos provocam a redução da pica através do mecanismo que não se compreende de maneira direta. Tem que haver um estudo bem específico sobre isso, para que se realmente consuma esse tipo de fármacos. Um de seus efeitos é a estabilização das membranas celulares, restabelecendo o mecanismo de transporte ativo e permitindo a correção dos transtornos que prevêm a formação e ao mantenimento do edema cerebral, especialmente ao edema vasorrêmico. Outros efeitos dos glucocorticoides são na redução na produção de LCR e uma possível melhora na função neurológica, independentemente da melhora do edema cerebral. A dexametasona é utilizada em doses de 16 a 24 miligramas ao dia em pacientes com metástases intracranianas e provocam uma diminuição da pique depois de 2 a 8 dias de uso, aunque a melhoria clínica ocorre mais rapidamente. O uso de glucocorticoides pode provocar a aparição de vários efeitos secundários, sendo os mais importantes ele retraso na cicatrização de heridas, diminuição da resistência a infecções, hemorragia gastrointestinal, síndrome de Cushing e depressão suprarrenal, depois de um uso prolongado. Os efeitos secundários dos glucocorticoides são terríveis. Agora, falando dos fármacos barbitúricos. Os barbitúricos são de ação rápida, como o tionembutal, pentobarbital, tiopental, que atuam de forma aguda, 1 a 2 minutos, em la redução da pique, provocando diretamente a vasoconstricção das arteriolas cerebrais. De maneira crônica, atua aumentando o tono muscular, arterial, reduzindo a pressão hidrostática em las zonas lesionadas, diminuindo também a PAM, que é a pressão arterial média, reduzindo as variações da pique, anti-estímulos nocivos, como o ruído do aparato, aspirações negativas, câmbio de posição, que estão afetando a coluna, por exemplo, reduzindo o metabolismo cerebral e consumo de oxígeno, e para que isso tudo em seu conjunto pueda melhorar o quadro crônico. Precauções, sobre as precauções. Sobre a questão de se prevenir contra os efeitos de los barbitúricos, então o paciente deve saber que o barbitúrico deve ser indicado unicamente para pacientes com câmbios significativos em nível de consciência, grado inferior a 7 na escala de Coma de Glasgow. Com o aumento da pique, não respondeu às medidas terapêuticas prévias. 2. Os barbitúricos devem ser observados e verificados na questão do segmento de PAN, em monitoria do pique e na respiração controlada por respiradores mecânicos, ou seja, tomar ojo em relação a isso, porque se a dose estiver errada de barbitúrico, seja qual barbitúrico que está usando, se a dose estiver errada, vai prejudicar o paciente e pode levar à morte.
A dose de pentobarbital utilizado, porque o pentobarbital é um tipo de barbitúricos, então sua doses é utilizada de 3 a 5 miligramas por quilo, administrados por via intravenosa. Essas doses podem repetir-se, depois de 15 minutos, se não há resposta. A dose de mantenimento é de 100 a 200 ml por hora. A concentração sérica deve manter-se entre 2,5 e 3,5 miligramas e controlar-se mediante doses diárias. Seu uso deve prolongar-se ao menos 72 horas. Ok? Bueno, a suspensão de barbitúricos deve realizar-se lentamente, de 4 a 5 dias, segundo os seguintes critérios. Número 1. Permanência dos valores de pique por debaixo de 15 mmHg durante 72 horas. Número 2. Variação da pique inferior a 3 mmHg traz la injeção de 1 ml de líquido em el ventrículo ou 0,1 ml em el espaço subaracnoideo. 3. Ausência de hipotensores para manter a pressão arterial máxima por debaixo de 160 mmHg em pacientes que não eram pacientes hipertensos arteriais, ok? E 4, empeoramento neurológico com ausência de potenciais evocados pelo tronco encefálico ou falta de redução da pique. Yeah? E no caso de cirurgia, a cirurgia ocorre em casos excepcionais, quando não há evidência de uma redução da pique com manobras reportadas. A cirurgia é boa para a descompressão cranial, yeah? Justamente quando há casos de gravidade da ATE, que é a TCE, que é o traumatismo cranioencefálico, ok? E a cirurgia é boa também para os pacientes que estão perdendo a visão por uma síndrome pseudotumoral, por exemplo, que podem ser indicados por cirurgias descompressivas, geralmente, aunque hoje em dia se pode utilizar como alternativa o shunt lumbar peritoneal, que é um pouco menos agressivo. Pontos conclusivos é que a hipertensão intracranial, ou ATE, é uma condição clínica que afeta a muitos pacientes em unidades de cuidados intensivos, originada por diferentes anomalias, tanto no sistema nervoso central como no sistema sistêmico. A ATIC ou ATE, que é a hipertensão intracranial, é uma das causas mais comuns da lesão cerebral secundária em los niños. Acá temos as referências bibliográficas, já. Bueno, graças por sua atenção e espero que eu tenha contribuído de uma maneira boa para seu aprendizado.